Bom, então eu vou fazer algumas considerações sobre Shingeki no Kyojin, então, sobre esse anime. Ele terminou então no ano de 2023, no finalzinho, e é um anime que eu sou muito fã, que eu acompanho há muito tempo, e eu acho uma história incrível. E eu queria falar um pouco sobre algumas considerações a mais sobre a história, tá? Então eu vou falar aqui sobre o que aconteceu, não vou contar a história do anime, mas eu vou fazer observações sobre o que aconteceu sobre a parte histórica da história, sobre a parte mais filosófica e coisas que a gente pode refletir. Enfim, primeiro eu queria falar que esse anime eu achei ele revolucionário de certa forma, mas ao mesmo tempo em que eu acho ele muito bom para trazer reflexões sobre várias coisas, e eu acho ele muito bom do ponto artístico, porque ele é uma obra muito diferente da maioria dos outros animes que existem e que são famosos, né? Eu acho até difícil, difícil não, é surpreendente até que um anime do tipo que é o Shingeki no Kyojin tenha ficado tão famoso, né? Mas acho que também muita gente que olha o anime não gosta dele pelo mesmo motivo que eu gosto. Talvez goste mais pela questão da ação, dos titãs e tudo mais. Não tanto pela questão filosófica e a parte mais reflexiva sobre sociedades e política que tem dentro do anime, né? Mas enfim, primeiro que essa ideia do Shingeki, a premissa básica de que surgiu um predador para a humanidade, né, que são os titãs, já é uma premissa muito massa, né? É diferente a gente pensar, é legal a gente pensar como seria o mundo se o ser humano não estivesse no topo, né? Se o ser humano não tivesse comandado tudo como comandou. Se surgisse hoje uma espécie, sei lá, que seja diferente da humanidade e que subjugasse os seres humanos assim como a gente fez com o resto dos outros animais e seres que tem na natureza, né? Como seria isso? E aí é muito legal esse tipo de coisa, tá? Mas falando um pouco sobre as inspirações, né? Eu tava lendo esses dias sobre isso, sobre entrevistas do autor, e ele falou sobre várias inspirações que ele teve para criar a obra. E uma coisa que eu achei interessante é que ele usa de várias etnias que parecem ser representadas no anime, sabe? Tipo, principalmente a gente vê nos nomes dos personagens, nos cenários. Então tem nomes e sobrenomes dos personagens que são de origem de vários povos diferentes, né? Enfim. Outra inspiração legal e interessante dele é uma obra de arte bem famosa de 1819 por aí, do Francisco de Goiás, que é Saturno devorando o seu filho, né? Tem a ver com a mitologia de Saturno, que é que nem um Cronos, no caso, que ele devora os filhos dele, para os filhos dele não matarem ele no futuro, né? Que eles têm a profecia, aquele lance todo. E essa arte, se tu for olhar, ela parece realmente que o Cronos está no tamanho de um titã do anime, assim, comendo uma pessoa, né? Então é realmente uma inspiração bem válida para a parte física do anime, né? Mas enfim, eu queria falar um pouco também sobre o traço e a arte desse anime, que muita gente acha ruim, o traço do mangaka, né? Se vocês forem ler o mangá, uh, a arte ela é bem assim diferente, digamos assim. Ela parece sim de uma qualidade um pouco inferior. Vou confessar que eu gosto muito de ler mangá, né? Eu prefiro ler mangás do que olhar os animes. E eu terminei de ver a história do Shingeki pelo mangá há muito tempo atrás. E fiquei esperando ansiosamente sair tudo no anime para eu poder olhar de novo, que foi o que eu fiz. Então, a história eu acompanhei há muito tempo atrás, e agora eu meio que olhei tudo de novo de acordo com o anime daí, né? Porque o anime é extremamente fiel à história e isso é uma coisa rara também de se acontecer. Mas enfim, é só uma questão de opinião mesmo. Ele tem um traço realmente diferente e parece um pouco. É diferente do que a gente está acostumado, né? Não quer dizer que isso é ruim, ou pior ou melhor, né? Mas enfim. E sim, a animação é muito boa. Quando eles passaram para anime, eles transformaram o traço dele, fizeram um traço mais dentro do que normalmente as pessoas gostam, e a animação é muito boa. Sempre foi muito boa no anime, tá? Então vale muito a pena olhar o anime por conta disso. Não deixa de desejar a animação em nenhum momento. Então, beleza. E passando então para as partes mais da história mesmo, sobre o Eren, né? Eu acho o Eren, ele é o personagem principal e ele é muito interessante que o anime traz isso desde o começo, que ele vive dentro das muralhas e ele é um cara extremamente indignado com isso, né? Diferente da maioria das outras pessoas dentro daquela sociedade, né? Muita gente aí tá feliz por causa que eles estão 100 anos dentro das muralhas vivendo pacificamente, né? Sem ser atacados por titãs. Eles consideram isso uma grande vitória.
A maioria das pessoas considera uma grande vitória esse lance de estar tanto tempo dentro das muralhas pacificamente. E o Eren, desde moleque, não. Ele fica indignado, ele quer ver o mundo, ele quer conhecer como é que é o mundo fora das muralhas. Ele não quer ficar subjugado pelos titãs, né? Ele fala que ele não aguenta viver como gado, né? E é legal a gente pensar nisso porque a humanidade, ela trata o gado como trata hoje, né? Gado, enfim. Uh, e aí é legal que ele pense que ele não quer ser o gado. Ele quer ser humano, quer subjugar uma outra raça, mas não quer ser subjugado como raça. Então é interessante a gente pensar em realmente se isso acontecesse, a gente se sentiria mais ou menos parecido com outros animais, outras espécies que a gente subjuga dentro da nossa sociedade hoje, né? Então é bem interessante de pensar sobre isso, mas enfim, né? E ele sempre tem, desde o começo, isso que ele diz, principalmente quando o pai dele questiona ele por que ele quer entrar para a tropa de exploração, ele fala, porque eu não aguento mais viver dentro dessa muralha que nem gado e tudo mais, ele fala, porque esse é meu direito, porque eu nasci nesse mundo, né? Então ele sempre tem essa questão de liberdade, ele sempre usa essa frase de que porque eu nasci nesse mundo, ele sempre usa essa justificativa até o final para as ações dele e é uma construção de personagem interessante porque é uma visão muito forte, eu acho uma colocação muito forte. E, enfim, tá? Uma coisa sobre a história do anime que é o seguinte, é que assim, o anime é cheio de mistérios, né? Então, desde o começo ele já te joga dentro de um cenário que tu não conhece como funciona, pô, tem esse titã e pô, tem essas muralhas. E aí desde o começo tu já surgem muitas perguntas na tua cabeça. Como surgiram esses titãs? Por que que eles comem humanos? Como que levantaram essas porra dessas muralhas gigantes, sendo que eles estavam fugindo de titãs, tá ligado? O que que tem fora dessas muralhas, enfim, muita loucura, tá ligado? É muita pergunta. E a história do anime, ela vai conduzir, tu vai sendo conduzido pela história através dessas perguntas, dessa curiosidade, tá ligado? Então ele ficando, conforme tu vai avançando na história, tu vai descobrindo mais coisas e vai ficando cada vez mais interessante tu descobrir o que que tá acontecendo. Tipo, caralho, meu Deus, mas e agora? Ah, agora o Eren pode virar um titã. Putz, então existem humanos que podem virar titãs. Então, esses titãs que invadiram, será que são tipo, pessoas? Mas por que que pessoas de dentro da muralha querem quebrar a própria muralha? Sabe? Tipo, é muito, muito foda. Depois, no final da temporada, quando aparece um titã dentro da muralha. Pô, caralho, por que que tem um titã dentro da muralha, tá ligado? É muito massa isso. Mas enfim, eu queria falar sobre a parte da monarquia, né, e do militarismo que é. A sociedade dentro das muralhas, ela é uma monarquia. Então existe um rei, ali existem os nobres, aquela porra toda lá. E a gente sabe que é um sistema, é uma monarquia militar, né? Então ele tem ali uma divisão militar também. E cara, é uma merda. A gente sabe que a monarquia é uma bosta, é uma merda, é ridículo. E isso é tratado dessa forma no anime, né? Mostra que dentro das muralhas existem os três níveis de muralha, e quanto mais para dentro da muralha que seria mais seguro, mais vivem as pessoas ricas, os nobres e tudo mais. Então tem essa divisão de classes, o anime traz essa reflexão sobre classes, né? Depois tem aquela parte que é a questão quando os titãs invadem a segunda muralha e eles falam que muita gente invadem a primeira muralha, muita gente teve que fugir, se refugiar dentro da segunda muralha, e as pessoas que moravam dentro da segunda muralha faziam preconceito com as pessoas que vinham de fora porque elas estavam ocupando muito espaço, porque agora estava mais difícil de viver ali porque tem muito mais gente para pouco espaço e tudo mais, e daí as pessoas começam a discriminar as outras. Então, tipo, é toda essa reflexão de tipo, caralho, o ser humano é filha da puta, né? Olha como o ser humano é filho da puta. Não tem empatia nenhuma com aqueles caras que perderam as casas, perderam as cidades deles por causa que os titãs invadiram, né? E tudo mais. Então ele sempre traz essas reflexões.